Fala, galera do Sulacap News, muito boa tarde. Nossa live tradicional das 14 horas começando. E hoje ainda estamos trabalhando nas lives com profissionais que estejam envolvidos com a pandemia mundial do coronavírus, da Covid-19. E aí a gente está trazendo para cá profissionais de vários ramos para poder falar um pouco com vocês, tirar dúvidas, passar as experiências, dar dicas, né? E as lives têm sido extremamente bem procuradas, o pessoal tem interagindo bastante. E hoje, a pedidos, né? Na verdade, a gente não tinha ideia de trazer uma psicóloga, porque a gente queria saber como abordar isso, né? Então, eu estava pensando aí, não, mas aí os seguidores trataram de dar dicas para trazer alguém para dar informações de como se comportar no momento de isolamento social. Então, a gente trouxe nada mais, nada menos que uma psicóloga e a gente coloca ela na tela agora. Boas-vindas à doutora Casey. Doutora Casey Monique, muito boa tarde. Bem-vinda à nossa live e muito obrigado por estar aqui. Boa tarde. Boa tarde a todos. Alexandre, eu estava cortando bastante. Eu não vi você direito. Mas agora parece que assentou. Eu tinha falado, demorou realmente, mas eu acho que agora deu uma assentada. Seu sinal melhorou para mim. Você continua me escutando bem? Tudo. Agora tá melhor. Então a gente está com um delay pequenininho, não tem problema, até a gente no teste agora estava funcionando bem, a internet resolveu dar uma boicotada com a gente quando a gente fez a live, mas tá ok, né? Só faz assim se estiver me ouvindo. Pois é. A gente... Tá, então tá tudo bem. A doutora tá conseguindo me ouvir. Tá falhando muito a ligação, eu não tô conseguindo. Tá falhando bastante aí, né, doutora? Então, vamos ver se a gente consegue ela estabilizar. Ela estava boa até agora, né? Estava conversando off, estava bem, né? Mas eu acho que ela tá para estabilizar. Bem, gente, a gente vai começar a live, como sempre a gente começa nossas lives, a gente permite ao convidado a falar como é que está sendo o papel dele nessa pandemia. E aí, doutora, eu passo para você exatamente isso. Qual está sendo o teu papel agora nessa pandemia? Eu sei que a senhora tem um consultório, eu sei que a senhora faz atendimentos, inclusive faz atendimentos populares. Nesse momento de pandemia, doutora Casey, qual está sendo o seu imenso trabalho? Alexandre, eu não estou conseguindo escutar você. Doutora, vamos fazer o seguinte, eu desconecta e tenta entrar de novo. Eu vou desconectar você e você tenta entrar de novo. A doutora daqui a pouco vai voltar. Daqui a pouco a doutora volta. A gente, por enquanto, eu fico segurando aqui que deu comunicação. Tá vendo? A gente estava com a live muito boazinha com a doutora quando ela estava conectando com a gente. E aí, de repente, a gente deu um problema na internet, atrapalhou um pouco a conexão. Ela vai reconectar, daqui a pouco ela entra novamente. Enquanto isso, eu dou informação para você. A gente tem live marcada essa semana, direto. Amanhã, novamente, a gente tem outra live. Então, só para passar a informação de agora, o que vai ser? Olha só, amanhã a gente vai ter a live com a neuropsicopedagoga Raquel Souza Lucero, para falar de comportamento e como pensar a educação da criançada em isolamento. E na sexta-feira, essa também bem importante, a gente vai falar com o advogado e professor Eduardo Antunes. Ele é pós-graduado em Direito do Trabalho e Direito Público, para falar sobre as medidas dos governantes na pandemia e a orientação para os trabalhadores. Ou seja, a gente vai poder falar um pouco do momento político que acontece, as medidas que o direito público está acontecendo, e também de como está indo a vida dos trabalhadores. E aí o doutor Eduardo Antunes vai poder falar isso. Então, quinta e sexta-feira nós já temos live marcada. Um detalhe importante, que essa semana a gente extraordinariamente vai ter uma live no sábado. Por que a gente vai ter uma live no sábado? Porque é dia do Gari. E a gente vai fazer uma live com o Renato Sorriso, aquele que se destaca muito no sambódromo, né? O Renato é uma figura, e a gente vai conversar com ele no dia do Gari para ele dar um pouco, falar como é que é a vida dele, como é que ele foi, como é que foi as coisas. Então, vamos torcer para
para ver como é que o Renato vai mostrar para a gente um pouco da vida dele, do que acontece. Vamos ver o que o Renato traz para a gente, né? Para poder falar um pouco da vida dele, tá? A gente ainda está com problema de conexão com a doutora Casey, a gente está tentando resolver aqui, eu estou conversando com vocês, mas a gente está tentando resolver por aqui. A gente, por enquanto, segue aqui aguardando que a doutora consiga resolver o problema dela de conexão, tá? Vamos ver se ela consegue entrar. A internet estava boa, a gente não estava offline, a gente estava conversando tranquilamente, mas, de repente, a conexão deu muita falha. Então, a gente ainda espera um pouquinho para ver se a doutora Casey retorna aqui, senão a gente tenta refazer a conexão, tá? Por enquanto, vocês já podem mandar perguntas. Se a doutora Casey entrar, aí já consegue fazer a conexão com vocês e aí bater um papo com a gente aqui. Por enquanto, está tentando ainda conectar e trazer essa informação. Detalhe importante, a gente já tem algumas lives fechadas para a semana que vem, eu vou adiantar para vocês. Na semana que vem, a gente já tem lives marcadas para terça, quarta e quinta. Estamos fechando os outros 2 dias ainda. Mas terça-feira, por acaso, nós vamos falar com a professora que tem participado comigo, eventualmente, em algumas lives, é a professora e jornalista Miriam Magalhães, é a professora de jornalismo, e ela vai falar do papel da imprensa durante essa pandemia, como ela está se comportando. E aí vale as perguntas também para tentar entender um pouco do papel da imprensa nesse momento de pandemia. No dia 20, isso dia 19, tá? No dia 20, a gente vai falar com o psicólogo Guilherme Santana, pesquisador em psicologia da UERJ, que também vai estar trazendo informação para a gente, para falar um pouco da saúde mental durante esse isolamento. A doutora Casey está reconectando aqui, ela já apareceu para mim, vamos ver se essa conexão mantém. E no dia 21, a Juliana Pessoa, fisioterapeuta e professora de Pilates. Ela vai falar um pouco da importância da atividade física durante o isolamento social. A doutora parece que reconectou, parece que está tudo bem agora. Está me ouvindo bem, doutora? Parece realmente que a conexão melhorou. O seu áudio está fechado ainda, doutora? Abre seu áudio ainda está fechado. Não, só teu áudio ainda não vem para mim, ainda está sem áudio ainda, só verifica onde é o botãozinho do áudio aí para ver se ele... Que para mim aqui só está faltando o seu áudio sair. Já temos imagem, mas não temos áudio ainda. Então, vamos ver se a doutora consegue conectar para a gente poder fazer a pergunta. A gente já para começar a live, já passei para vocês, então, um pouco mais do que vai acontecer. Doutora, ainda não lhe escuto. Ainda não lhe escuto. Tem algum problema aí na saída de áudio. A doutora está reconectando para ver se a gente consegue voltar. Por enquanto, a gente continua por aqui, quando a doutora tenta reconectar a gente. Então, já passei para vocês as lives da semana que vem. Eu já estou vendo que gente já entrou mandando pergunta. Eu vou botar até no ar a pergunta aqui da Maria Aparecida, que ela coloca, quero saber, estou sem olfato há 3 semanas, um pouco resfriada, 2 semanas, será que os sintomas? Já quase 2 meses dentro de casa sozinha. Maria Aparecida, os sintomas parecem sim, normalmente a recomendação é isolamento, a quarentena, né, por 2 semanas, para ver se evolui ou não, né, mas tem que aguardar. Hoje a psicóloga não sei se vai poder te ajudar com essa informação, mas a informação geral, Maria, é que fique em isolamento. Mas como você está 2 meses dentro de casa, né, sozinha, né, é bom pedir ajuda a algum parente, caso você evolua para um quadro pior, tá? Isso é importante, tá ligada. Sobre a tua ansiedade, com certeza a doutora vai poder te ajudar. Então, a gente segue ainda esperando a doutora fazer reconexão. Parece que teve algum problema agora no áudio dela, ela até conectou novamente, mas estava com um problema de áudio. A gente segue aguardando aqui a reconexão. Enquanto isso, mandem as perguntas que a gente já vai deixando tudo pronto aqui para a doutora para qualquer momento entrar. Bem, gente, nesse momento de pandemia, o mais importante de todos é a prevenção. A gente lembra que ainda o Rio de Janeiro aqui permanece em isolamento social, o comércio, no geral, permanece fechado, apenas serviços essenciais abertos.
A Prefeitura do Rio vem fazendo alguns movimentos para tentar diminuir o número de pessoas na rua. De ontem para hoje, a Prefeitura vem fechando alguns bairros. Não são bem os bairros que são fechados, na verdade, são os locais de grande aglomeração desses bairros. Campo Grande, por exemplo, foi no Calçadão e Bangu também. E a Prefeitura parece que ia começar em Realengo esse projeto. Agora eu estou ouvindo a doutora, o som da doutora está funcionando. Então, agora já vi que está tudo certo. A conexão realmente melhorou e o áudio está de volta. Bem, doutora, vou refazer a pergunta, porque é a pergunta de praxe que a gente sempre faz para todos os nossos convidados. Nesse momento de pandemia, qual está sendo o seu principal trabalho? Então, na verdade, eu estou tendo muitos trabalhos. É um momento muito atípico, eu acho, para todos. Eu estou, na verdade, me reinventando como profissional, como mãe, como esposa, como dona de casa. Nesse momento, assim, eu acho que está sendo uma grande novidade, uma grande oportunidade em meio ao caos, de conseguir outras oportunidades de trabalho, outros campos de trabalho. Eu já tinha, por exemplo, trabalhado anteriormente com alguns atendimentos online, né? Mas esse não era o foco de trabalho da clínica, e nem o meu foco de trabalho. A gente acabava fazendo em situações muito pontuais. E o que acabou acontecendo foi que eu tive a grata oportunidade de não só trabalhar com atendimento online, para que a gente possa chegar até as pessoas nesse momento, mas também conhecer outros tipos, né, de possibilidades, como atendimento internacional, por exemplo. Então, hoje em dia, eu tenho pacientes na China, na Alemanha, nos Estados Unidos. Eu estou atendendo muita gente do sul do país, no Nordeste, no Norte. Então, eu acho que isso foi uma grande oportunidade que, no meio à crise, apareceu. Assim, principalmente nesse momento, um foco maior do trabalho é o atendimento online. Doutor, antes de começar as perguntas, eu queria fazer uma pergunta que eu acho que vai atender um pouco o anseio de todos que não entendem como o isolamento está sendo uma coisa muito difícil. E temos muita resistência de muitas pessoas com relação ao isolamento. Existe má informação, as pessoas às vezes estão consumindo uma informação equivocada e acabam se abraçando a ela, e muitas vezes desconhecimento, literalmente. Doutor, o que está acontecendo hoje? Claro que isso é uma grande novidade, pelo menos para essa nova sociedade. A gripe espanhola aconteceu muito lá no início do século passado, então é complicado fazer esse comparativo, que não estávamos em plena era da comunicação como estamos hoje. Hoje temos acesso à informação e tem tudo à mão das pessoas, basta pesquisar. Mas o que está acontecendo hoje, doutora, que a gente tem tanta resistência à aceitação do isolamento social? É uma coisa do ser humano? Não gosta de ficar trancado? Olha, na verdade, eu queria falar com vocês sobre um pouquinho das situações de crise que a gente vive. Toda vez que o ser humano ele é colocado numa situação de crise, ele leva a se comportar de maneira em uma situação de luta ou fuga, né? Isso é algo inerente ao ser humano. E se a gente puder compreender luta ou fuga nesse sentido, a gente vai pensar em fuga como alguém que, por exemplo, não aceita o fato de estar passando por uma pandemia, né? Não dar conta dessa informação. A luta, né, muitas vezes, ela também pode ser nesse sentido, mas levada ao fato da histeria, né? Que é o que grande parte da população está, enfim, uma grande parte da população está fazendo um movimento, né, de um comportamento histérico, e uma outra grande parte da população fazendo um movimento de um comportamento de negação. Então, se a gente puder refletir pelo viés da psicologia, a gente está vendo aí dois grandes comportamentos de luta e de fuga que são algo muito comum no comportamento diante de uma crise. E hoje a gente está mais para a fuga do que... É uma situação difícil, né, doutora? É uma situação difícil, né? Sim, sim. E tem algo interessante, né? Normalmente, quando a crise ela se instala, você sempre ou perde, ela se instala por você ou perder ou você ganhar alguma coisa. Nessa situação específica do coronavírus, nós perdemos a liberdade,
a sensação é que a gente perdeu a nossa vida, né? Então, assim, de alguma forma, a forma como a gente enxerga essa perda, ou como a gente lida com essa perda, ou como a gente lida com a forma de ir e vir, ou deixar de estar dentro da nossa rotina, vai fazer toda a diferença na forma do comportamento que a gente vai ter. É muito complicado, é difícil. Tem chegando uma pergunta agora, eu já vou começar, já vou abrir para ela. Primeiro ela fala, a Maria Aparecida já tinha lido aqui enquanto você estava off, mas ela coloca aqui, eu quero saber, estou sem olfato há 3 semanas, um pouco resfriada, 2 semanas, será que os sintomas já quase 2 meses dentro de casa sozinha? Ela complementa, ansiosa só, como? E aí tem uma outra, ela continua, o marido é taxista, sai todo dia, não tem higiene, só usa máscara, quando chega em casa à noite tira a roupa, coloca em cima da cama, toma banho, quando sai passa o dia na rua, quando chega não toma banho. Ela não está falando nenhuma novidade, né, doutora? Do que a gente tem de frente com esse tipo de conduta, de não fazer o adequado quando está na rua e volta para casa, é muito sério, né? Mas ela falou de um pedaço do que a gente vai abordar, né, doutora? Ela falou que ela está muito ansiosa. Sim, assim, comportamentos de ansiedade, eles são muito comuns nessas situações, né? Não só pelo fato das pessoas não terem uma perspectiva, né, de fim, de mudança, enfim, seja lá o que for, mas pelo próprio isolamento, né, pelo próprio confinamento. Os seres humanos não são, né, seres que estão preparados para isso, né? Eu gosto sempre de fazer até uma comparação com os meus pacientes, porque a psicologia ela vem de um trabalho muito grande por conta da luta antimanicomial, né? Onde o tratamento psicológico eram as internações. E aí a gente percebe hoje o quanto ficar internado não é uma forma de tratamento. Hoje é uma forma né, necessária de contenção, né? Mas o confinamento ele não faz com que a gente consiga melhorar em nada, muito pelo contrário. Ele faz com que a gente acentue uma série de questões que às vezes não estão muito bem resolvidas, mas que a gente acaba tratando como uma forma de distrator durante, né, as nossas atividades do dia a dia. Então, se a gente puder pensar dessa forma, sim, a ansiedade ela é algo comum nessa quarentena, e tem algumas coisas que a gente pode fazer para tentar evitar, né, que essa ansiedade ela aumente, né? Eu acho que uma coisa que é muito comum, né, durante esse processo é que as pessoas sintam medo, né? Medo, o tempo todo muito medo. E a forma como a gente enxerga esse medo, ela precisa ser, a partir da perspectiva, você consegue modificar o teu comportamento. Se você transformar, por exemplo, esse medo em proteção, e você enxergar que ao ficar em casa, ao fazer, né, os métodos de higiene que são orientados pelas autoridades de saúde, as autoridades sanitárias, você está transformando a possibilidade de medo em cuidado, você consegue diminuir o seu nível de ansiedade. Tem outro comportamento que é muito grande também nesses momentos, que é um comportamento obsessivo, né? É um comportamento obsessivo por tentar lavar as mãos, por tentar fazer uma higienização, não que isso esteja errado, mas a partir do momento que você percebe que esse comportamento ele está impedindo você de atuar de uma forma, né, com as suas atividades diárias, ou impedindo você de fazer alguma coisa, é importante que você transforme esse comportamento em algo produtivo. Ou seja, arrumar uma gaveta que está há muito tempo, né, desarrumada, fazer uma mudança na sua casa de móveis, fazer uma varredura, né, nas suas coisas que já são antigas, que você pode jogar fora, o que serve, o que não serve, enfim. É tornar esse ócio produtivo. Essa energia que está acumulada, né, dos dias que a gente sempre teve em agitação, poder fazer com que isso saia de uma maneira, mas de uma maneira produtiva, tanto para que a gente possa se tornar produtivo, tanto também para que a gente possa diminuir o nível de ansiedade. São algumas das ferramentas que é para começar a usar, né, doutora? Chegou uma outra pergunta, agora vou começar a botar as perguntas na tela. Kelly Marian, ou Kelly Marian, desculpa, Kelly, se eu não acertei seu nome. Esse é o período mais complicado para quem já teve crise de ansiedade
e ou depressão, o que pode ser feito para minimizar os riscos de uma nova crise diariamente. Bom, os casos de depressão e de ansiedade, eles têm justamente essa mesma característica, né? Eles vêm através de alguns gatilhos. Quando você já está em tratamento psicológico, e essa é a grande importância de, nesse momento, as pessoas que não têm buscarem esse acompanhamento, você começa a conhecer os gatilhos que levam você a ficar nessa situação. Acho que uma coisa que ajuda muito nesse momento é a questão da respiração. A respiração ela é algo importante porque ela envolve o nosso sistema nervoso central. Então, à medida que você aprende a respirar corretamente, faz a respiração diafragmática, você consegue diminuir o nível de tensão do seu sistema nervoso. Né? Ao invés de você começar a liberar uma série de hormônios, né, entre eles o cortisol, que é um hormônio de estresse, de ansiedade, você começa a liberar hormônios que te deixam mais tranquilo, como a serotonina, a noradrenalina e a dopamina, por exemplo, que é um hormônio do prazer, né? Um hormônio de bem-estar. O mais interessante disso tudo é que a gente começa a fazer um trabalho mental, mesmo um exercício de fato diário. À medida que você aumenta o seu nível de estresse e de ansiedade, você contribui para a sua imunidade baixar. Então, quanto mais nervoso e ansioso você fica, mais a sua imunidade baixa e mais a probabilidade de você contrair não só o vírus, mas qualquer outro tipo de doença. Então, é um trabalho de exercício mental diário. A respiração ajuda pra caramba e é um pouco disso. Oi, não te escuto, Alexandre. Oi, voltou agora. Agora voltou. Como a gente eu falei bem lá no início, a gente vive numa plena era de comunicação, ou seja, essa comunicação ela é constante, intensa e, porventura, a gente faz o papel da mídia e acaba falando um pouco mais disso, que é falar efetivamente da pandemia. E aí, infelizmente, chovem notícias negativas. O que faz as pessoas? Elas ficam na TV tentando assistir e saber o que está acontecendo de ruim, ou não vê, ou vê um pouquinho. Nesse momento que a televisão está carregada de informação negativa, de informação que, infelizmente, não se está inventando nada. É a informação. O fato é negativo. Mas o que faz para as pessoas comuns, doutora, para não sobrecarregar o emocional? Então, o que eu tenho orientado, não só os meus pacientes, mas a minha própria família, né? Porque a minha mãe está entrando em pânico. Eu estou passando isso na pele. Escolher um horário específico do dia para olhar essas notícias. E evitar fontes seguras de informação. Né? Fontes seguras são jornais de referência, são telejornais, são... eu gosto muito de trabalhar vendo artigos, vendo informações que tenham uma referência e um embasamento teórico. Escolher um dia, um horário específico do dia, na verdade, para que a gente possa ver essas notícias. Você viu aquilo ali, viu, na verdade, notícias com o intuito de informar a gente, né? No caso aqui, hoje em dia, a gente está com essa dificuldade por conta do lockdown, né? Então, eu moro num bairro onde lockdown. Muito mais no sentido informativo do que num contexto da gente estar totalmente informado ou por dentro da cura, ou seja lá o que for. Mas eu vejo, pelo menos, eu entendo que a gente não deve ficar 100% focado nisso, porque a gente começa a aumentar o hiperfoco e faz um que a gente chama de percepção seletiva, né? A gente passa a ver só notícias de tragédia e a gente passa a se conectar com essa, né, com essa né, da tragédia, do caos, enfim. Você começa a ver caos por todos os lados. É muito complicado. As perguntas estão chegando de novo. Se a gente não conseguir botar em dia, a gente acaba se atolando aqui. Bem, vamos lá. Sem dúvida.
vai ocupar a tela toda. Viviane Santana Paz escondeu até a doutora aqui, está por trás da papel. Vamos lá. A minha mãe sempre trabalhou fora e gosta muito de Eu vou sair. te pedir só um pouquinho de paciência, porque tá travando. Tem um delay, tá tendo um delayzinho para chegar aí, né, doutora? Mas pode deixar que eu leio para a senhora. A minha mãe sempre trabalhou fora e gosta muito de sair. Percebi que quando restringia ela de sair, começou a ficar muito agressiva a ponto de machucar quem a impedia. E no caso, comecei a deixar ela a sair esporadicamente. Mas percebo que ela começou a comer chocolates e esquecer algumas coisas. O que posso fazer para ajudá-la nesse momento? Então, eu queria falar um pouquinho dessa questão do chocolate em específico. Por que eu vou ter que chamar minha esposa para sentar aqui para falar sobre chocolate, mas esse negócio é sério. Então, por que o chocolate ele faz um bem tão grande? O chocolate ele é um dos grandes ativadores de serotonina, que é um hormônio do prazer, né? Um dos hormônios do prazer. E ele também libera muita dopamina, que é um outro hormônio do prazer. Então, toda vez que a gente come chocolate, a gente tem um aumento de liberação de hormônio que dá uma sensação de bem-estar, né? Então, por isso as mulheres na TPM, elas costumam comer muito chocolate. No chocolate, ele tem essa ideia de saciedade, né? Não no sentido gastronômico, que a gente pode dizer assim, mas no sentido de saciedade ao nosso humor, ao nosso bem-estar. Tem alguns casos, né? Sabe que a questão do isolamento ela é crucial nesse momento. Mas eu sempre tenho recomendado que, óbvio, de maneira bem cautelosa, a avaliação do custo-benefício desse isolamento total e restrito. Todos nós, né, de alguma maneira, tem alguns bairros que não fazem entrega, então, minimamente, você precisa ir ao mercado, ir a uma padaria, e aí a gente ainda consegue ver a luz do dia, a gente pode dizer assim. Nesses casos, principalmente no caso dos idosos, que eles estão muito tempo em isolamento e eles são um grupo de risco, enfim, eu recomendo que esse custo-benefício ele precisa ser avaliado. Olha, eu não vou pegar minha mãe e vou para o meio, né, de Madureira, passear em Madureira. Mas o fato dela talvez poder caminhar na calçada, usando máscara, 10 minutinhos por dia, né, sem tocar em nada, sem falar com ninguém, se o vizinho aparecer, você expulsa o vizinho, né? Mas é uma forma desse cérebro ele também tá em funcionamento e tá trabalhando, né? Principalmente a questão dos idosos, ele já tem um processo em curso de demência, em muitos momentos, né? Alguns idosos já estão em processo de demência e o enclausuramento ele faz uma potencialização desse processo. Então, tem que ser avaliado caso a caso. Se não faz parte do grupo de risco, no caso dos idosos, como tem um quintal que essa pessoa possa passear de máscara, né, com os devidos cuidados, que seja 10 minutinhos por dia, mas talvez seja melhor do que essa pessoa no enclausuramento absoluto. Tem que ser devagarzinho, né, doutora? A Viviane também continua fazendo a pergunta, e agora eu acho que é a pergunta mais interessante, vai dar um pouquinho mais de trabalho para você. E aproveitando, tem um filho autista que não entende porque tem que ficar em casa. O que posso fazer? Sim. Então, com as crianças o trabalho é um pouco mais delicado, né? Eu acho que é importante a gente tentar, assim, outras metodologias para que a gente possa, de forma lúdica, né, falar com essa criança o que está acontecendo. Tem algumas brincadeiras, né, que a gente pode fazer. Provavelmente você já viu pela internet a brincadeira do orégano, né, onde a gente coloca a criança para ver ali o orégano, botar um dedinho antes só com a água normal, né? E aí você o orégano deixa o orégano chegar no dedinho da criança para ela ver que está encostando. Depois você coloca ali um pouquinho de sabão, né? E você vê que o orégano se afasta. Então, é uma forma da criança, de forma lúdica, entender o que é aquele bichinho que está causando um mal-estar, aí o porquê que ele tem que lavar as mãos toda
hora, por que ele precisa usar o álcool em gel toda hora, para que aquele bichinho do orégano não chegue, né? Então, de forma lúdica, a gente precisa tentar ensinar para eles que esse autocuidado nesse momento é importante. Eu preciso confidenciar que eu também tenho um pequeno autista em casa e a gente estamos trabalhando mais para poder fazer com que ele se sinta minimamente confortável dentro de casa, em isolamento. A gente até tem espaço um pouco aqui para passear, mas ter esses cuidados de evitar contato ou em tocar em coisas, principalmente para o autista, é bem mais complicado. Bem, doutora, a senhora passou um gráfico para a gente demonstrar aqui. Se a senhora já quiser falar sobre ele, só dizer que a gente já coloca ele no ar aqui. Ó, você pode... Por favor, Alexandre. Vou colocar no ar aqui, doutora, e a gente vai... Oi, eu não estou conseguindo te escutar só. Deixei a doutora um pouquinho sozinho, mas foi por poucos minutos. Já voltei. Voltei, foi rapidinho, foi quase que a gente teve um pequeno probleminha aqui de conexão. Hoje tá bom o negócio, a coisa hoje tá complicada. Hoje a gente está tendo um pouquinho de dificuldade aqui, mas a gente vai se virando. Vamos tentando fazer aí a nossa... A gente estava... A doutora continua me escutando bem, né? Desculpa, não ouvi você. Está me escutando, doutora? Agora está conseguindo me escutar? Sim. Sim. Então sim, a gente já está fazendo estamos fazendo a reconexão aqui para poder apresentar o que a doutora pediu para a gente, que é um gráfico, efetivamente, é um gráfico para poder mostrar um pouco para vocês, e a doutora quer falar um pouquinho sobre ele. É só a gente conseguir abrir ele aqui rapidinho. Como vocês estão vendo, a gente está em conexão aqui, então deixa eu só tentar, doutora, fazer a conexão aqui novamente para a gente poder alcançar a nossa... Pronto, a gente fazendo ao vivo sempre dá um probleminha aqui, mas pronto, tá aí, doutora. Pode falar. Vou tirar um pouco a tela aqui para o pessoal conseguir enxergar o que a gente quer falar. E aí, deixa eu ver se... Pronto. Estamos tentando... Hoje é o dia que a conexão com a internet não está facilitando muito, mas está tudo bem. Doutora, a senhora está de volta já. E está na tela a pirâmide de Maslow. Espero que tenha falado o nome certo também. A pirâmide de Maslow. Oi, vamos lá. Então, por que eu trouxe a pirâmide de Maslow? Maslow, na verdade, é um dos teóricos que eu trabalho bastante na clínica. Ele é muito usado, né, para as teorias da administração, mas ele fez uma pirâmide, né? Ele realizou uma pirâmide para falar das necessidades básicas do ser humano, né? E o que é a ideia dessa pirâmide? Essa pirâmide, ele fala dos degraus, né, que o ser humano ele precisa alcançar para que ele tenha uma autorrealização, que ele seja autorrealizado. Eu trouxe a pirâmide de Maslow. Esse momento que a gente está vivendo é um momento onde aconteceu algo que é bem pontual. A gente está saindo, né, dos níveis elevados da pirâmide. Normalmente, os seres humanos, as pessoas ficam ali entre a metade e o topo da pirâmide, né, que são as relações sociais, a estima e também a autorrealização. Mas a gente está indo desses patamares, né, mais elevados para ir para a base da pirâmide. O que isso quer dizer? A gente está tendo que dar conta das nossas necessidades básicas. O que são essas necessidades básicas? O respirar, o comer, o beber, a necessidade de segurança, de ter um emprego, de ter uma propriedade, de ter um local seguro para estar.
automaticamente, né, quando esse movimento acontece, a gente começa a ter uma série de comportamentos que são inerentes a esse movimento, que é o comportamento de medo, de ansiedade, porque a gente está sem a nossa segurança básica, né? É um processo que todo ser humano passa. A gente vai construindo isso ao longo da vida e a gente, em função dessa pandemia, né, em função disso que a gente está vivendo, a gente regrediu nessa pirâmide de uma forma assim drástica. O que eu quero dizer? Comportamentos, né, de medo, de agressividade, de desespero, de falta de ar, né, que não tem a ver com os outros sintomas todos do coronavírus, né, todos os outros sintomas que a gente sabe que assim, são inerentes à questão da pandemia e a esse processo, né? Muita gente reclamando sobre alimentação compulsiva, sono desregulado, fadiga, e isso se vocês forem reparar, é bem a base da pirâmide, sabe? São os nossos níveis fisiológicos mais primitivos. Então, essa é mais uma das importâncias do psicológico, do acompanhamento psicológico. É importante falar, né, lá na Pigar, eu não tive a oportunidade no início de agradecer o convite, mas queria fazer agora, em nome da equipe. A Pigar, inclusive, é um lugar onde a gente não faz os atendimentos gratuitos para as crianças em situação de abrigamento, como a gente tem um movimento muito bacana de entender que a psicologia ela é acessível a todas as pessoas, não só a quem tem dinheiro. Infelizmente, a psicologia ainda é vista como um serviço caro, um serviço onde só pessoas com poder ativo maior têm acesso. Lá a gente faz um atendimento solidário para pessoas de baixa renda. A ideia é que ninguém saia de lá sem atendimento, né? Sejam pessoas que têm menos possibilidade de acesso, ou as pessoas que têm mais possibilidade de acesso. Mas a importância nesse sentido, eu fico brincando que a nossa sanidade mental ela já foi perdida, mas a gente precisa ainda recuperar a saúde mental, porque ela ainda dá para recuperar. Eu percebi que a senhora comentou que vários pacientes fora do país, dentro do país, ou seja, a internet tem sido uma ferramenta importante também para vocês, né? Desculpa, Alexandre, não consegui ouvir você. Não, eu comentei que você tem feito atendimentos para fora do país e em outros estados. Isso é sinal de que a internet tem sido uma ferramenta importante para vocês. Sim, os atendimentos fora do país eles têm sido muito enriquecedores, não só pelo fato de estar acessando e ajudando a saúde mental, né? Brasileiros que estão fora do país. A grande maioria, né, dos pacientes são brasileiros. Eu estou atendendo uma pessoa só que é portuguesa. A forma também, né, que essa quarentena ela é tratada nos outros países de uma forma séria, onde as pessoas respeitam, muito diferente, assim, leva a gente a refletir sobre como a gente cuida da nossa saúde mental, não só da nossa saúde mental, mas da nossa saúde aqui no Brasil. Então, está sendo um processo bastante enriquecedor, assim. Hoje, doutora, essa situação da pandemia você sentiu, obviamente, deve ter tido algum tipo de aumento de atendimentos? Desculpa, não consegui escutar. Em função da pandemia, teve algum aumento de atendimentos? A pandemia? Por conta da pandemia, teve algum tipo de aumento, teve aumento de atendimentos? Sim, muito. Na verdade, o que aconteceu que a pandemia, né, ela se instalou aqui no Brasil, a quarentena, foi que as pessoas não estavam levando muito a sério e estavam achando que isso seria algo passageiro. À medida que isso foi, né,
avançando, a procura pelo atendimento psicológico aumentou muito, muito, porque as pessoas não estão dando conta, né, das questões em casa sozinhas. O que aconteceu é que assim, outras questões que não têm a ver diretamente com a pandemia, elas estão tomando frente, sabe, das questões psicológicas. Então, um questionamento que já não estava bem, então agravando questões relacionadas à violência doméstica também. E amanhã eu vou fazer uma live com um amigo que é da OAB, ele é subsecretário também da pasta de violência doméstica e violência do Estado, até para que a gente sobre essa questão e de que forma lógica, né, e legal a gente pode tratar da violência doméstica. Então, por essas situações todas terem, né, potencializado durante o isolamento, tem sim aumentado e muito. E a nossa conexão não está ajudando muito, doutora? Eu sei que a senhora está tendo um delay, está me recebendo um pouquinho depois, mas a minha pergunta agora é um pouco mais no momento atual que está acontecendo no país. Por que a gente ainda tem pessoas que insistem que o isolamento social não é o ideal, que tem que abrir tudo e voltar a funcionar, e insiste que é melhor contaminar todo mundo do que fazer o isolamento, e indica remédios que a ciência ainda não permite que se use para tratar o Covid? Eu não consegui escutar você porque a gente dando muito corte da tua voz. Mas a tua pergunta foi em relação ao tipo de isolamento, é isso? Não, picotou bastante mesmo. Então. Porque certas pessoas insistem em não reconhecer o isolamento como a melhor vacina nesse momento. Então, a gente está vivendo assim, um momento muito complicado, porque a gente, infelizmente, não tem o apoio, né, das autoridades que deveriam dar o exemplo. Né? Eu não vou entrar aqui em questões políticas, porque eu acho que não é o caso, mas é importante que a gente fale que, para que qualquer povo, né, qualquer população possa, infelizmente ou felizmente, seguir as orientações necessárias para que a gente saia da situação, precisam de um líder forte que faça com que essa população reconheça a necessidade de qualquer ação, não só uma ação de isolamento, como qualquer ação que seja necessária para a proteção da vida. E isso não está acontecendo no Brasil. É o único país que não está acontecendo isso. Então, as pessoas acabam, né, vendo que herói, né, responsável por isso, ele está dizendo assim, continuarmos dessa forma, que as medidas estão sendo drásticas, que não é necessário, né, ser feito de uma forma tão firme o isolamento, por que eu, enquanto sujeito, vou largar meu trabalho, vou largar, sabe, o meu sustento para fazer isso? Então, eu acho que tem muito, sim, da questão política envolvida e desse exemplo, né, para que as pessoas possam ir maior no isolamento. Doutora, eu sei que você está me recebendo um pouquinho atraso e também está picotando um pouco a informação. Psicologicamente, para as pessoas que recebem informações variadas de líderes diferentes, tem sido isso o principal motivo da gente ter tido a dificuldade? O motivo que a gente tem dificuldade com o isolamento? Desculpa, eu não consegui escutar você. Tá picotando um pouquinho, vamos tentar encurtar. Várias mensagens diferentes, de pessoas diferentes. Muito. Tá atrapalhando o isolamento ser respeitado? A gente está com um delay ainda com a doutora, a internet voltou a tentar boicotar a gente. Doutora, se ela estiver me escutando bem, é só dar o sinal. Muito grande. Tá picotando ainda para a senhora, né? Escreve para mim no
por favor, Alexandre. Aí eu consigo dar uma devolução pessoal. A senhora fala lá pelo... Eu vou tentar... vamos tentar comunicar com a doutora. Sim. Consegue me ouvir agora, doutora? Ainda está... Então, dificuldade de comunicação nesse momento, mas vamos tentar finalizar com a doutora. Pode repetir, por favor, a tua pergunta? Consegue me ouvir bem agora? Eu acho que você me recebeu um pouquinho melhor agora. Doutora, em função de a gente ter mensagens diferentes, de líderes diferentes, isso tem atrapalhado o isolamento? A doutora está com um delay bem grande lá. Acho que as pessoas têm percebido que a gente está ouvindo um pouco do áudio dela e ela tá tendo um pouco de dificuldade na comunicação lá com a gente. Doutora, voltou? Oi. Voltou? Está ouvindo bem agora? Sim. Tá, eu vou finalizar, mas é só uma última pergunta. É bom ver sua pergunta aqui. Em função da gente ter dois líderes diferentes fazendo comunicações, informações diferentes sobre um determinado tema que é sobre isolamento, isso é o que está atrapalhando o psicológico das pessoas do que tem que fazer? Sim. Quando a gente começa a ter uma série de informações diferentes, nós entramos em conflito, né? Não só com aquilo que a gente acredita, mas com a direção que a gente deve tomar. Eu acho que a gente está vivendo um processo crítico, não só no nível econômico, mas no nível político, no nível de saúde, colocado em pauta, assim, a falta de direcionamento que a gente tem, não só para a política, mas para todas as áreas, né, as mais importantes aqui no Brasil. Se você for perceber, né, a gente hoje tem sim. Pode continuar, doutor. Se você for perceber, a gente tem outras áreas, né, outras pastas do governo, como o Ministério da Cultura, que, assim, entrar na pasta e está sofrendo sérios problemas em isso. Então, infelizmente, é um governo que não conversa. E é um pouco daquilo, né, que a gente faz na nossa casa. Se a gente não consegue, né, enquanto pai e mãe, conversar para que a gente possa educar o nosso filho, como é que a gente quer que o nosso filho seja uma criança educada, né? E se a gente não concorda em relação à educação, né, nosso filho, como é que a gente quer que ele siga a orientação de educação de duas pessoas que querem educar de formas completamente diferentes? Então, a questão do governo, ela entra muito nesse sentido. Nós temos pastas que não conversam, nós temos pessoas importantes no governo, né, de pastas importantes que não conversam, e isso vai terceirizando para a população, porque são pessoas que também não conseguem seguir as diretrizes que são importantes para esse momento. Doutora, apesar de todos os problemas de comunicação, acho que a gente conseguiu dar o recado e a senhora também conseguiu dar o recado da senhora. Eu queria agradecer as considerações finais da senhora. Quiser deixar um contato, doutora, acho que é importante também para as pessoas te procurarem. Muito obrigado pela live. Apesar das dificuldades técnicas, a gente conseguiu dar o recado. Muito obrigado. Eu que agradeço, Alexandre. Queria deixar um abraço grande para os meus pacientes, para o meu público, né, que está sempre lá, fiel, que faz um trabalho bacana também. Queria deixar, né, se você me permite, o site da clínica para todos aqueles, né, que precisem buscar ajuda psicológica, para conhecerem também um pouco do nosso trabalho,
que é o www.apigarpc.net, né? Enfim, nesse momento eu acho que acaba sendo uma utilidade pública, né? E eu estou aqui à disposição. Quem quiser me adicionar também, há perguntas, se você também receber outras perguntas depois e quiser me enviar, faço questão de responder e você repassar aí para o teu público do Sulacap News. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, doutora, é um prazer, e a gente se encontra numa outra oportunidade. E aí, bem, apesar das dificuldades técnicas, a gente conseguiu concluir aí a live com a doutora. Lembrando que amanhã a gente tem uma live com a neuropsicopedagoga Raquel Souza Lucero para falar sobre o comportamento e como pensar a educação da criançada em isolamento. Então, amanhã, live 14 horas, mais uma live para a gente falar um pouquinho, um profissional falar um pouquinho da parte dele e como ajudar a gente em casa nesse momento de pandemia. Fique em casa, fique com os seus, se proteja, se precisar ir para a rua, máscara e cuidado, álcool gel na mão e se cuidem. A gente vai passar por isso porque a gente sempre vence. Ok, gente? Um forte abraço, a gente se vê amanhã às 14 horas. Um abraço.